Muito bom dia, irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos alegres nesta manhã, na certeza de que Deus tem uma resposta e tem uma proposta especial para todos nós. Você que está visitando algum lar nesta manhã, seja muito bem-vindo aí nesta casa onde você está. Com certeza, louva a Deus também pela sua vida, Pelos irmãos que compõem este lar. Louva a Deus também, porque você foi convidado para esta manhã, para participar deste culto. Hoje nós vamos trazer uma mensagem: transformados pelo poder do reino de Deus em oração. Transformados pelo poder do reino de Deus em oração. Também não podemos esquecer de que estamos em plena campanha de missões estaduais 2020. Sim, eu creio, é o nosso tema. Como podemos participar? Esta é uma pergunta que eu gostaria de responder nesta hora a todos vocês, orando pelo trabalho de missões. Um total de 22 famílias que participam desta grande jornada missionária. Com certeza são homens e mulheres de Deus, preparadas, capacitadas por Deus para realizar um trabalho no meu lugar, no seu lugar, em lugares distantes. Também, irmãos, estamos em pleno 30 dias de oração por missões. Então é o momento de nós intercedermos a Deus por missões estaduais. Oremos também pelo bairro Fazendinha, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Meus irmãos, estamos vivendo tempos em que a Igreja de Cristo Jesus precisa se preocupar em orar pelo bairro, pela cidade e também pelo nosso Brasil. Oremos também pelos enfermos que precisam de acolhimento, Com certeza, temos alguns enfermos da igreja, alguns parentes, familiares dos irmãos que precisam também das nossas orações. Quero aproveitar a oportunidade para que os irmãos orem pelo meu cunhado, Marcos Mota, que foi operado nesta quinta-feira. Ele está passando bem, a cirurgia foi excelente, mas requer muitos cuidados. Eu gostaria que o povo de Deus, da minha querida igreja, pudesse orar pelo meu cunhado, Marcos Lopes. Mas também, irmãos, quero dizer aos irmãos que precisamos agradecer a Deus pelas aniversariantes do mês. São várias irmãs. No dia 15, a irmã Rosana, a irmã Vilma. No dia 21, a irmã Eldis. No dia 22, a irmã Nilceia e a irmã Maria da Graça. E no dia 29, a irmã Gabriela. São irmãs queridas nossas que precisam das nossas orações e nós vamos agradecer a Deus, interceder a Deus por essas vidas. Receba então um abraço dos pastores e da igreja neste momento. Sim, eu creio, Deus vai nos abençoar pela sua palavra. Já voltamos já. Ressoando geral clamor, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheio de pavor pedem luz. Dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, amor gloriosa, luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz
Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crente, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem nada valer, com a luz de Jesus. Dá-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. A capelania representa um esforço conjunto para que as crianças recebam os valores. E graças a Deus aqui na Escola Batista, a partir do projeto de capelania, nós estamos sendo bem sucedidos nesse projeto. Na capelania escolar da Escola Batista, aqui em Nova Friburgo, nós trabalhamos também com o projeto Valores. Cada mês nós trabalhamos um tema. Então, nós vamos nas salas com dinâmicas de grupo ou trabalho de artes, show de talentos, e também nós trabalhamos lá no Alto de Olaria com o programa Contação Fábulas e Parábolas, com a Kátia e com a Lília, lá na creche Maura Rosa e no Américo Ventura, com as crianças da educação infantil. E nós vivemos esses valores aqui na Escola Batista, sempre pautados na Palavra de Deus. E nós damos graças a Deus pelo esforço conjunto da convenção, das igrejas, para investirmos na vida das crianças, aqui mesmo na Escola Batista, através do projeto Valores, através do projeto Crescendo, estamos vendo o crescimento delas e o fortalecimento da família. Louvamos a Deus por esse investimento. Transformados pelo poder do Reino de Deus em oração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos de 12 até o verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, de 12 a 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas,
filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Abaixe a sua cabeça onde você está, para que nós falemos com Deus e agradeçamos ao Deus a oportunidade desta manhã tão maravilhosa e com certeza abençoadora. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede nesta manhã. Louvamos a Ti, Senhor, pela primeira igreja batista em Fazendinha, pelo que ela tem realizado, Senhor, no bairro, o que ela poderá realizar, Senhor, tanto no presente como no futuro, com certeza, homens e mulheres convocadas por Deus para realizar a sua obra. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelos pastores da igreja, louvamos a Ti, Senhor, pelos líderes da igreja, louvamos a Ti, Senhor, pelo bairro tão desafiador para a pregação da Tua palavra neste tempo. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nesse texto, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Assim como as 12 tribos, como diz Lucas capítulo 22, verso 30, que nós vamos fazer a leitura também desse texto. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, os irmãos, assim como as 12 tribos de Israel formavam a antiga comunidade, os 12 homens escolhidos por Jesus representam a nova comunidade do povo de Deus. Jesus os chama de apóstolos, isto é, os seus representantes que têm autoridade para anunciar a mensagem do reino de Deus e expulsar demônios. Não temos dúvida nenhuma, irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus para este tempo. Estamos no ano de 2020 e estamos, meus irmãos, caminhando para a metade deste ano, mas com certeza, meus irmãos, como Igreja de Cristo Jesus, chamados e convidados que fomos pelo Senhor para a realização da obra do Senhor, este é o tempo que o Senhor nos separou para que nós pudéssemos testemunhar neste tempo de pandemia. Na história do Brasil, creio que é preciso uma transformação. E eu quero dizer que nós precisamos de uma transformação política. Ela está acontecendo gradualmente, econômica, financeira, ética, moral e espiritual. Então, irmãos, esse conjunto de política, economia, financeira, ética, moral e espiritual, nós estamos entendendo que o Brasil precisa passar de uma transformação. É necessário que haja realmente uma transformação, mas esta transformação acontecerá pelo poder do reino de Deus em oração. Na família, entendemos que ao longo do tempo, a família ficou esquecida, jogada para escanteio, na linguagem do futebol. Famílias estão perdendo as suas características divinas, assim como Deus a formou desde o início da criação. O Ministério Oikos, num dos anos, teve como tema: lute pela sua família. O que todo crente precisa é lutar pela sua família. Não deixe que tudo aconteça desapercebido. Entendemos, meus irmãos, que nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos cuidar das nossas famílias. Nós precisamos pensar naquilo que Deus colocou como precioso, como bem importante, como um patrimônio importante para nós, que é exatamente a nossa família. A igreja, ela é constituída de famílias. A igreja, ela é constituída de pessoas vocacionadas, convocadas, direcionadas por Deus para a realização, então, do seu trabalho. Um cartório no Rio de Janeiro registrou a primeira
união estável entre pessoas do mesmo sexo. A tabeliã, ela formalizou a primeira relação homoafetiva entre uma empresária, uma dentista e uma auxiliar administrativa. Na cidade de Tupã, em São Paulo, um homem e duas mulheres já se casaram. Bem, a Constituição brasileira proíbe a poligamia. Os desejos humanos não têm limites nos nossos dias. Perderam a noção de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas, por outro lado, a Bíblia tem sido cumprida fielmente. A Bíblia fala sobre os finais dos tempos. Não temos dúvida quanto a isso. A Bíblia fala que muitas dificuldades acontecerão, meus irmãos, ao final dos tempos. E quando nós pensamos que está chegando ao final, nós vamos entender, meus irmãos, que muitas outras tribulações, muitas outras, provavelmente, pandemias, o mundo haverá de passar. Mas, quero dizer, e a igreja? Onde é que fica a igreja nesta situação? A resposta, ela é taxativa. Como vai a igreja? Alguém vai dizer, ou melhor, alguém vai perguntar. E você vai dizer, a minha igreja vai bem, obrigado. A igreja não pode entrar nessa de se acomodar com tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. A igreja precisa voltar para os seus princípios de ser uma igreja de oração. No texto de Lucas capítulo 6, verso 12, diz que naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Meus irmãos, temos reservado este tempo para a oração? Será que nos propomos a orar a noite inteira? Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem pensar neste momento sobre esse tempo que nós estamos dedicando à oração. A igreja precisa ser uma igreja de oração. Os líderes, a começar pelo pastor da igreja, devem despertar os liderados para um grande movimento de oração a Deus. Houve um tempo que havia noite de vigílias. Eu não sei, os que estão me ouvindo nesta manhã, quantos já puderam experimentar isso. Mas, meus irmãos, eu me lembro, eu ainda passando na fase de adolescência, eu me lembro que lá na segunda Igreja Batista em Realengo, na Igreja Batista Jardim Novo em Realengo, onde eu fui batizado, ou melhor dizendo, onde aceitei a Cristo como Salvador pessoal, fui batizado na segunda igreja. Eu lembro, meus irmãos, que nós passávamos a noite inteira, meus irmãos, orando a Deus. E nos intervalos, tínhamos cânticos espirituais, tínhamos hinos, tínhamos leituras bíblicas e, meus irmãos, muita oração, muito clamor a Deus, muita dedicação, muitos joelhos ao chão. E temos a certeza, meus irmãos, de que fomos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele tem, então, nos concedido. Então, para sermos transformados pelo poder de Deus em oração, nós precisamos orar e orar muito mais e usarmos mais tempo, meus irmãos, de oração, como nos dias de hoje que nós precisamos. Um dia fomos alcançados pelas orações do servo de Deus. Alguém orou. O Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo. E estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Quantos nesta manhã, em algum momento, alguém que orou pela sua vida e você em algum momento aceitou este desafio, o Espírito Santo tocou em seu coração, na sua vida, e você fez a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Então, como já dissemos, um dia fomos alcançados pelas orações do servo de Deus. Alguém orou por mim. Alguém orou por você. Alguém tem orado pela sua família. A igreja tem orado por você. A igreja tem orado por mim.
A igreja tem orado, meus irmãos, por cada um de nós. A igreja tem orado pelo bairro. A igreja tem orado pelo município. A igreja tem orado pelo nosso Brasil neste tempo de pandemia. Com certeza, irmãos, se estamos sendo de fato transformados pelo poder da oração, porque a oração, com certeza, ela tem poder. Que bênção termos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Este é o grande troféu que nós carregamos, meus irmãos, ao longo da nossa vida cristã. Carregamos um troféu, meus irmãos, porque temos a certeza que fomos salvos, fomos transformados por Cristo Jesus. Irmãos, pode estar certo que não vou fazer apelo nesta manhã, mas com certeza está no meu coração, meus irmãos, fazer um apelo que provavelmente alguém está em sua casa que precisa aceitar o desafio de Cristo Jesus nesta manhã, abrindo o seu coração, colocando os seus pulmões à disposição de Deus para louvor e para adoração ao seu santo nome. Outro fato importante foi a eleição dos 12. Não fomos eleitos por Deus para um mandato de 4 anos, renovados por mais 4. A exemplo dos discípulos, eles foram escolhidos e eleitos por Deus para um mandato permanente. Qual o seu mandato? Qual o tempo que você haverá de ocupar na igreja do Senhor Jesus? Você foi eleito para um mandato permanente. Este mandato, ele irá terminar quando formos convocados para as mansões celestiais. Também fomos eleitos, escolhidos e selecionados por Deus para sermos crentes permanentes. Crentes de verdade, salvos de verdade. A igreja da verdade, o discurso de verdade, como crentes com certeza de verdade. Irmãos, não somos políticos. Depois de eleitos, mudamos o discurso. E a sua performance atua de uma forma diferente da sua proposta, da sua propaganda. Pelo contrário, nós somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, e fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor para servir a este grande Salvador. Vejam, os irmãos, o que está registrado em Tito, capítulo 2, verso de número 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É nesta graça, é por esta graça, é neste envolvimento de graça, é neste estado de graça que nós precisamos estar, meus irmãos, nesta manhã, para realizar a obra que o Senhor mesmo tem nos confiado. Estamos alegres nesta manhã, porque temos a certeza que nós temos sido alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas eu quero, meus irmãos, partir para a conclusão da mensagem dessa manhã. Transformados pelo poder do reino de Deus em oração. Como estamos também, irmãos, no mês de oração por missões, leva-nos a pensar de que vale a pena a igreja refletir de que nós precisamos orar mais. E eu quero lhe dizer que nunca na história da igreja a igreja fora desafiada à oração. Temos que levantar um grande clamor de oração na igreja. Isso, como não podemos estar juntos, nós podemos orar em nossas casas. Podemos orar, meus irmãos, no lugar que nós acharmos melhor para nós, buscarmos a presença de Deus. E eu creio que em qualquer lugar que Deus designar para nós, ali nós estaremos buscando a face do Senhor. Precisamos convocar os crentes a estarem em suas casas em oração. Na igreja, com ou sem a semana de oração. É verdade. E eu creio que alguns ficam aguardando no mês seguinte a semana de oração.
Mas, meus irmãos, manhã, tarde, noite, de madrugada, nós fomos então convocados pelo Senhor para a oração. Sermos transformados pelo poder de Deus e ter uma vida de oração a Deus. Conversão de almas e vidas transformadas significa uma igreja de oração. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Precisamos batizar, crescer a igreja de fazendinha não pode ter um rótulo de uma igreja com crentes em final de carreira. Não somos ônibus para ter ponto final. Mas com certeza, meus irmãos, alguns ônibus têm o final de linha. Mas o crente só terá o seu final com a volta do Senhor Jesus ou a convocação ao lar celestial. Alguns diriam, trabalhei muito quando jovem. Agora estou em uma igreja que só tem terceira idade. Que beleza! Eu quero agora descansar. Não deva ser, meus irmãos, o nosso discurso. O nosso discurso é que, independente da nossa idade, nós precisamos ter gás, precisamos ter disposição, precisamos querer fazer a obra de Deus, queremos agarrar-nos a Deus para que Ele pudesse, então, nos levarmos, meus irmãos, a almas para Cristo Jesus e conseguirmos almas para Cristo Jesus. O seu ministério, irmãos, foi dado por Deus a partir da sua conversão. E irá terminar quando formos convocados para a eternidade ou aguardarmos a volta de Cristo Jesus. Transformados pelo poder da oração é a mensagem de Deus aos nossos corações nesta manhã. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
juiz ao